Mais uma vez estamos juntos para o último dia de estudo a respeito do livro de Esdras. Hoje, com os capítulos 7, 8, 9 e 10. Eu sou o pastor Marcos Sabiá e lhe convido a esta jornada, neste último dia de aprofundamento neste texto belíssimo do livro de Esdras. A palavra do Senhor nos conta inicialmente que no capítulo 7, Esdras, o escriba do rei Artaxerxes, do grande império persa, decide regressar para ensinar a lei ao povo. Ele, no capítulo 10, deixa bem claro que tinha 3 compromissos em relação a esse assunto. O primeiro deles, estudar a lei do Senhor. O segundo, obedecer a ela. E o terceiro, ensinar seus decretos e estatutos. Artaxerxes, o imperador persa, chega a autorizar, formalmente através de uma carta em aramaico, e apoiar o retorno de Esdras à sua terra natal, a Jerusalém. Inclusive, Esdras faz questão de deixar claro de que ele estava encorajado porque a mão do Senhor estava sobre ele, e então reuniu alguns dos líderes de Israel para voltar com ele a Jerusalém. Em seguida, no capítulo 8, Esdras faz questão de listar todos os judeus que regressaram, suas famílias, suas histórias, a descendência de cada um deles que esteve presente neste retorno a Jerusalém. Conta-nos também Esdras que neste momento de partida eles se prostram, jejuam, oram, e Esdras faz uma menção bastante interessante. Ele diz que não pediu ao rei por soldados para os guardarem durante esta jornada, e uma longa jornada, uma jornada que incluía um tempo de viagem bastante grande. Estamos falando em alguns quilômetros. A previsão de alguns estudiosos é de que são 1.300 quilômetros entre Babilônia e Jerusalém, e eles teriam percorrido 15 quilômetros por dia. Esta travessia, então, ocorre em lugares inóspitos, em lugares repletos de assaltantes, mas Esdras nos diz que não pediu ao rei soldados, pois afinal tinha dito ao rei que a bondosa mão do Senhor está com os que o adoram. É interessante porque quando eu ouço esta menção de Esdras e a sua reticência em pedir ao rei Artaxerxes que lhe desse soldados para os guardarem durante a travessia, constrangido que estava porque havia dito que o Senhor guarda a todos que o adoram, me lembro de uma passagem que eu tive com a minha mãe quando eu ainda era uma criança. Eu, criança ainda, me lembro de uma história interessante em que numa noite em casa eu comecei a ter uma febre. A febre não cessava, e na época nós tínhamos uma vida simples, muito humilde, com bastantes restrições financeiras, e naquela noite eu me lembro que nós não tínhamos Novalgina em casa. Meu pai então chega para minha mãe e fala: eu vou pedir à nossa vizinha uma Novalgina emprestada. Minha mãe se vira para o meu pai e diz: olha, eu prego o evangelho para ela e falo de um Deus que pode curá-la porque ela está doente de uma determinada doença. Eu não vou bater na porta dela de madrugada para pedir remédio se eu estou dizendo a ela que o Senhor cura. E minha mãe disse mais: se em 5 minutos a febre do meu filho não cessar, eu nunca mais entro numa igreja, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E estou falando isso porque eu tenho certeza que Ele irá curar o meu filho. Eu lhe confesso que naquele momento eu gelei, e talvez tenha isso sido o fator para retirar a minha febre.
Mas em menos de 5 minutos a febre tinha cessado. Nós não precisamos pedir a Novalgina à vizinha. E este ato de fé da minha mãe revelou um pouco do sentimento que existia lá em Esdras. Talvez isso não se aplique a todos os casos, mas em alguns momentos nossa reflexão precisa ser: todas as nossas ações estão corroborando, estão reforçando o testemunho que temos dado a respeito do Deus a quem servimos? O capítulo 9 então segue com a grande discussão sobre os casamentos mistos que ocorreram em Israel. E esta discussão era uma discussão bastante importante para o povo de Israel, pois a sua pureza não era uma questão simplesmente nacional do ponto de vista geográfico, mas era uma questão de valores, de princípios, de guarda da sua fé e da sua crença, que numa miscigenação não ocorreria. A nação de Israel se desestruturaria e nós não teríamos mais aquela unidade de fé que daria vazão a séculos depois à vinda do Nazareno. A discussão aqui é que casamentos mistos eram o símbolo de um povo que não conseguia se manter fiel a seus princípios. Não é uma discussão de xenofobia. Inclusive, tentar entender este texto e tentar aplicá-lo literalmente hoje, no século XXI, entendendo que eventualmente possa haver de uma forma ou de outra algum povo escolhido, algum tipo de gente diferente das outras, isso, além de pecado, é crime. A mensagem atual é que nós não devemos buscar nos manter puros de misturas com outros tipos de povos, com gente de cores, de origens, de línguas, de confissões diferentes. Nós precisamos nos manter puros em nossos princípios. Estes princípios não podem se misturar com outros princípios que não sejam aqueles defendidos na palavra do Senhor. Esta fidelidade é o que o Senhor exige de nós hoje. E por fim, Esdras confessa esta culpa do povo, dizendo inclusive que esta culpa é dele, apesar de não ter sido a se casar com pessoas estrangeiras. E quando ele então faz esta confissão do pecado nacional, quando Esdras toca na ferida daquilo que era o pecado do povo de Israel, que digo mais uma vez, não era a discussão aqui sobre mistura de sangue, de DNA, de origem, mas era uma discussão sobre a pureza das crenças que eles esposavam. Quando Esdras confessa o pecado do povo de ter abandonado esta defesa inexorável, indeclinável dos princípios da sua fé, o povo então se sente tocado e confessa seu pecado. Esdras chorava com o rosto no chão logo após essa confissão. E a palavra de Deus nos diz que o povo então é convocado, é chamado, é instado a estar presente com Esdras nesta confissão, e o povo então atende o chamado. E a palavra de Deus diz que este povo tremia enquanto ouvia as palavras de Esdras, conclamando o povo ao arrependimento. E nós vemos então uma sequência de que este povo reconhece que tomou umas decisões. Este povo se arrepende e decide reparar o seu erro. Este povo então percebe que este processo é custoso e doloroso, porque não há solução fácil para reparar erros. A decisão à época é uma decisão que parece-nos inclusive muito cruel ao olharmos aqui do século XXI, mas sempre digo que devemos tomar cuidado para analisar o que ocorreu há
24 a 25 séculos antes de nós, pois qualquer análise de um cidadão, de uma cidade, de um perímetro urbano, com o nível de informação e de conhecimento que nós temos hoje, tentar interpretar os costumes de 25 séculos atrás, soa a anacronismo. E é importante entendermos a essência da discussão aqui. Este povo percebe que fez casamentos mistos que afrontavam a orientação do Senhor. E diga-se de passagem, mesmo no Israel restrito, no Israel em que o Senhor orientava não ocorrer casamentos mistos, a preocupação do Senhor não era porque ele entendia que tinha gente de outras terras que não fossem dignas da sua graça. Vide Raabe, vide a Moabita Ruth, vide tantos e tantos casos como Naamã, como gente que saiu de Sarepta como a viúva que foi atendida por Elias, gente de outras terras, de outras origens, de outras histórias, que o Senhor não simplesmente os acolhe, mas no caso de Raabe, a mulher de Jericó, prostituta, no caso de Ruth, a Moabita, inclusive estão ali listadas na genealogia de Jesus Cristo. Portanto, a discussão aqui, mais uma vez, é para preservar puros os princípios. Por isso, essa sequência é bastante importante para entendermos, de um povo que reconhece que tomou más decisões, de um povo que se arrepende e decide reparar o seu erro e percebe que esse processo é custoso e doloroso, porque não há solução fácil para reparar um erro. Quando olhamos essa história de Esdras e chegamos então ao final deste livro, percebemos que ao final este livro nos ressalta de que um homem simples, um escriba, um serviçal do rei persa, é instado pelo Senhor para retornar à sua terra. O Espírito Santo inspira Ciro décadas antes para autorizar este retorno. Artaxerxes respeita este decreto. Dario, Xerxes I, o Império Persa, então, é usado pela soberania divina para autorizar este retorno para um povo que reconstruiria o templo, reconstruiria o altar, de um povo que reconstruiria a história de Israel em suas tradições e em sua terra, acima de tudo, adorando ao Deus dos céus. E é importante notar que isso ocorre num ambiente coletivo, pois alguns erros, e os erros mais candentes de uma sociedade, não são erros individuais, não são erros de uma pessoa, mas são erros da nação. E talvez a grande mensagem de Esdras seja uma mensagem que nos toque enquanto brasileiros. Aqui em Esdras não vemos denunciados os erros de João, de Pedro, de Maria, de Marcos, de Fernando, de Alcina, de Raica. Nós vemos aqui a confissão e a denúncia do pecado de uma nação. E sem dúvida alguma, assim como vemos em Esdras, também vemos que o Senhor, através de sua palavra e de seus profetas, alerta o seu povo dos equívocos ocorridos durante a transição deste povo por sua terra, por sua história, pelo crescimento da igreja evangélica brasileira, que muitas vezes neste crescimento tornou-se maior em detrimento de seus princípios, pois as mulheres estrangeiras da igreja evangélica brasileira não são talvez mulheres que falam línguas diferentes ou que usem roupas diferentes. Talvez as mulheres estrangeiras da igreja evangélica brasileira seja o poder político ao qual nós nos vendemos em alguns casos, ao poder econômico ao qual nós nos rendemos em alguns casos.
esta denúncia de uma teologia que muitas vezes nós abraçamos para atender muito mais a nossos desejos, a nossos prazeres, a nossos deleites do que a voz do Senhor. Mas assim como em Esdras, o Senhor instiga seus profetas para trazerem de volta a sua palavra, e assim como ocorreu com Esdras, estudar a lei, obedecer a ela e ensinar ao povo seus decretos e estatutos. Por isso, denunciamos este pecado enquanto mensageiros da palavra do Senhor. Denunciamos o pecado coletivo, dizendo que este pecado é nosso, para que possamos nos arrepender coletivamente e agir para reparar o erro coletivamente. Este é o chamado que eu e você, enquanto servos do Altíssimo, temos. Vem comigo. Vamos reparar este erro em nome de Jesus. Deus te abençoe. Mais uma vez, em nome de Jesus.